Olá, o Jornal Panorama está no ar. Nesta edição você vê em destaque: Secretária da Fazenda presta contas dos primeiros meses de governo. A Assembleia e Câmara dos Deputados realizam um seminário sobre Pacto Federativo. Deputados pedem esclarecimentos sobre obras estaduais paradas. Em plenário, parlamentares aprovam novos colegiados na casa e projeto que organiza trabalho em secretaria estadual. Quem tem os detalhes sobre a primeira sessão ordinária da semana é a repórter Nicole Espósito. Luciano, os deputados aprovaram o projeto que organiza as turmas de julgamento de primeira instância da gerência tributária, vinculada à Subsecretaria de Receita, faz parte da estrutura da Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda. A proposta do governo pretende acelerar o julgamento de processos de primeira instância administrativa. Isso porque um levantamento da Cefaz diagnosticou um grande volume de processos pendentes de julgamento. O governo propõe metas aos responsáveis pelo primeiro julgamento dos processos e também penalidades em caso de descumprimento do que está fixado na lei. Nesta segunda, também foi aprovado o requerimento do deputado Euclério Sampaio para a criação de uma nova frente parlamentar na Casa, que vai discutir a legalidade da taxa de marinha. E os deputados também aprovaram requerimentos para a criação de 2 novas comissões especiais na Casa. Os pedidos são do deputado Enivaldo dos Anjos. Uma das comissões seria para apurar por que os servidores da Assembleia Legislativa não receberam os 11,98%. Quais as ações que essa comissão deve tomar? Bom, a comissão especial do 11,98 é para, inclusive, saber por que os outros poderes receberam e a Assembleia não recebeu. E por que a Procuradoria do Estado recorreu em todas as fases de discussões judiciais do processo dos funcionários da Assembleia e não recorreu do Judiciário, sendo que deixou de fazer o recurso para que o Judiciário pudesse receber. Então nós queremos saber essas informações e vamos trazê-lo aqui na Assembleia para que a gente tenha conhecimento de por que só os servidores da Assembleia não receberam, sendo que o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Judiciário receberam. Deputado, outra comissão especial que o senhor pediu a criação é para apurar o valor do pedágio entre Vila Velha e Guarapari. Qual pedágio seria esse e por que esse valor seria questionado? É porque todo mundo sabe que o pedágio da Rodossol, ele estabelece valores que a população não tem conhecimento, ninguém sabe o critério da planilha. A planilha nunca é publicada, nem quando está com o preço atual, nem quando o preço sobe. Agora a Eco 101 também teve um aumento até de 70 centavos do pedágio. Ninguém conhece a planilha, ninguém conhece o critério. E no caso da 101 é caso de polícia, porque nem tem rodovia. Eles simplesmente varreram a rodovia antiga, botaram o pedágio e estão receberam quase 400 milhões sem dar satisfação à população e aumenta. Quer dizer, como você vai aumentar um pedágio em que você não está sendo serviço, não está sendo beneficiado, e aumentar em 70 centavos? Secretária da Fazenda aponta dificuldades financeiras e afirma que a situação do Estado deve permanecer a mesma até o fim do ano. Em 2015, o Estado deve perder 380 milhões de reais referentes à renda de petróleo. Esse foi um dos dados apresentados pela secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi, durante a audiência pública da Comissão de Finanças. Na prestação de contas do governo relativa ao primeiro quadrimestre, a secretária apresentou o cenário financeiro atual do Espírito Santo e apontou as perspectivas para todo o ano. As primeiras medidas de ajuste fiscal empreendidas desde o primeiro dia de governo foram bem-sucedidas em estancar a velocidade de crescimento das despesas correntes do governo, e isso sim permitiu que nós estivéssemos a bom termo nesse processo de ajuste. Isso nos leva aí a um superávit de 97 milhões nas contas do Tesouro Estadual, que é um superávit pequeno, mas importante para a gente poder ajudar a cobrir as contas do ano inteiro, que no segundo semestre costumam vir mais pesadas e são maiores. O presidente da comissão, o deputado Dari Pagung, opinou sobre o momento financeiro vivido pelo Estado. O balanço é positivo porque há esperança, né? Mas que o Estado continua ainda com problemas financeiros, mas a secretária, junto com o governador Paulo Artung, está trabalhando 24 horas para colocar em prática aquilo que foi
aprovado aqui nessa casa, que é a LDO e o orçamento do Estado de 2015. Então, acredito que nós vamos recuperar as finanças do Estado. Os acordos e as relações, principalmente fiscais, entre a União, os estados e os municípios, foram abordados em reunião na Assembleia Legislativa. O seminário sobre Pacto Federativo foi uma parceria entre deputados estaduais e federais. Autoridades federais, estaduais e municipais lotaram o plenário Dirceu Cardoso para debater o novo Pacto Federativo no Brasil. Foram discutidas as competências tributárias da União, dos estados e dos municípios, apontados como os menos favorecidos na partilha da arrecadação de impostos. Palestrante do evento, o professor universitário Roberto Simões, especialista em políticas públicas, explanou sobre o atual Pacto Federativo e os desafios para o século XXI. Apesar da Constituição de 1988 ter definido isso, nós ainda não temos regulamentação para as competências comuns. Idem para as competências concorrentes. Isso, muitas vezes, leva a uma judicialização de uma série de leis no Brasil. E, por fim, a pergunta: na ideia do Pacto Federativo, confirmar ou não a tendência do federalismo cooperativo? Fortalecer a ideia do sistema único, desde que com competências, dinheiro e responsabilizações claras, é um dos possíveis caminhos. Realizado em parceria com o Colegiado Especial da Assembleia que discute o Pacto Federativo Regional, o seminário foi proposto pela comissão que trata do assunto na Câmara dos Deputados. Ficou muito claro que é necessário descentralizar os recursos, ficou muito claro que é necessário priorizar áreas de atuação, que é exatamente aquilo que a população mais exige e mais quer do poder público. O que a gente quer é uma boa prestação de serviço. E dentro desse debate, uma preocupação também muito grande com a obrigação e a responsabilidade dos gestores. Os gestores têm que cumprir meta de desempenho, mas ao mesmo tempo não podem ser marginalizados por uma ação que muitas vezes não corresponde à expectativa que a população tem, por falta de recursos que não podem ser produzidos ao bem-querer do gestor. Então eu acho que é exatamente dentro dessa preocupação que nós temos que ter uma legislação que possa modificando sempre no foco de melhorar a vida do povo. Esse seminário foi extremamente importante porque a gente pôde aqui ouvir algumas contribuições importantes de prefeitos, de deputados, do próprio Ministério Público, da OAB e especialmente aqui da palestra do nosso professor Roberto Simões. Ele aqui deu uma aula de Pacto Federativo, caminhou profundamente nas intervenções necessárias e creio que a contribuição que o Espírito Santo está dando agora na construção desse novo pacto vai ser extremamente importante. O evento foi conduzido pelo vice-presidente da Comissão Especial do Parlamento Capixaba. Tivemos uma galeria e uma assembleia lotada, vários prefeitos, vários vereadores de vários municípios do estado do Espírito Santo. A ideia é que eles repliquem, que leve esse debate para os municípios, afinal de contas, os municípios são os mais interessados, são os menos favorecidos na distribuição dos recursos e dos tributos arrecadados pelo governo federal. Na Comissão de Infraestrutura, a discussão foi sobre as obras de mobilidade urbana. Obras estaduais contratadas, mas com serviços parados. Os assuntos foram tema da reunião da Comissão de Infraestrutura, que recebeu o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Paulo Rui Carnelli informou que o Estado tem atualmente 3 bilhões de reais em 165 obras contratadas, mas metade delas estão paralisadas por problemas diversos, como orçamento, revisão de projetos e desapropriações. O secretário foi convidado para esclarecer o futuro de obras ligadas à mobilidade urbana, entre elas o aquaviário e o BRT, que são corredores exclusivos para ônibus. A mobilidade urbana, com certeza, é uma coisa fundamental hoje e faz parte dos nossos planos. Primeiro, nós precisaremos concluir o projeto do BRT para depois anunciá-lo de forma adequada. O aquaviário faz parte dessa questão da mobilidade urbana, é um assunto muito importante. Ele já existiu no passado em outro formato e depois, por causa da
qualidade do transporte coletivo, da forma que o transporte coletivo é oferecido, da construção de pontes, ele foi esvaziado, ele já transportou muita gente. Então agora ele precisa de um estudo para que ele seja, para que ele volte a funcionar de um outro formato, né, de forma a se integrar com esse transporte coletivo existente atualmente. E nós nos comprometemos e tem uma determinação do governador para que a gente faça esse estudo e volte com o sistema aquaviário. Mas nós vamos fazer isso com calma, com análise, com estudo e para fazer um projeto bom. O presidente do colegiado destacou a importância da reunião. Nós temos que trabalhar de forma integrada, a Assembleia Legislativa com o governo do Estado, na solução para que o governo realmente possa fazer uma política empreendedora, uma política de controle dos gastos públicos e que o Estado possa reviver os grandes momentos na sua administração passada, nos atuais tempos, para que nós possamos realmente equacionar esses problemas em nosso Estado. CPI alerta para a necessidade de unificar serviço de reboque de veículos. O presidente do CIODES, Centro Integrado Operacional de Defesa Social, foi ouvido na CPI da máfia dos guinchos. Reinaldo Brzezinski prestou esclarecimentos sobre a remoção de veículos realizada pelo órgão em casos de blitzes. Ele informou que o CIODES só tem convênio com a Prefeitura de Vitória e, por isso, não atende outros municípios. O promotor de justiça, Fábio Langa, também participou da reunião e afirmou que a remoção de veículos deveria ser realizada por um único órgão. Como são vários agentes envolvidos, Guarda Municipal, Polícia Militar, criar um único órgão para movimentar esses agentes, a gente sabe que não é fácil. Agora, não temos dúvidas de que há necessidade de, pelo menos em um órgão específico, militar, há necessidade de a criação de um órgão que faça exclusivamente o controle por parte da Polícia Militar. Se não for possível que eles trabalhem em conjunto, Guarda Municipal, Polícia Militar, pelo menos que haja um órgão, o CIODES, como há hoje na Polícia Militar, que faça o controle, a Guarda Municipal, que haja esse controle. O problema é que nós temos Guarda Municipal de Vila Velha, de Vitória, de Serra, tudo isso dificulta o controle. O que nós queremos é transparência, controle e possibilitar uma fiscalização maior. A relatora da CPI tem opinião semelhante à do promotor. Para Janete de Sá, é preciso centralizar o serviço de guincho. O Coronel Brzezinski mostrou que a intervenção do CIODES, ele só entra quando o batalhão de trânsito o aciona ou o cidadão comum. Quando também as guardas municipais acionam, ele retorna esse pedido para a guarda, porque ele só tem convênio com a Prefeitura de Vitória, mas não para o caso do trânsito. Eles não têm esse convênio. Ou seja, quando a gente observa também, segundo a informação dele, no interior do Estado, essa questão está solta, não existe um agente do Estado, nenhum órgão do Estado que controle essa ação de pátio, de guinchos, essa remoção e apreensão de veículos. Então, nesse sentido, tem que haver, e a CPI vai apontar nesse caminho, um órgão no Estado, que seja o CIODES, ou um outro órgão da Polícia Militar ou Batalhão de Trânsito, que está em todo o Estado, tem que ter a responsabilidade, um órgão efetivo da máquina do Estado, para poder estar fazendo esse controle. A CPI também ouviu coordenadores do DETRAN ligados à área de credenciamentos e pátios. O DETRAN convenia com o município para que o município utilize os pátios. Então, o DETRAN faz um convênio, né? Além do convênio da municipalização, o DETRAN faz um outro convênio, que é o convênio para o município utilizar os pátios. Então, neste caso, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Trânsito, ele é um órgão competente, como o DETRAN, da municipalização de trânsito, para poder fazer as remoções no âmbito do município. Nós observamos que a maioria das apreensões, elas são feitas pelas guardas municipais, que hoje são responsáveis pelo trânsito de seus municípios. Então, nós vamos estar primeiramente chamando o responsável pela guarda municipal da capital, de Vitória. Também virá, segundo solicitação do presidente da comissão, o prefeito da capital, até para que possa estar esclarecendo melhor. Ele é o responsável pela cidade, ele poder até estar defendendo a cidade. E também uma testemunha que teve um carro apreendido aqui em Vitória, na Gama Rosa, se ele quiser comparecer como convidado, para também ele estar relatando o que aconteceu com ele. Deputados vão analisar contratos de obras em estádio e em campos de futebol.
A comissão especial do estádio Kleber Andrade e Campos Bom de Bola 1 e 2 recebeu documentação enviada pelo governo do estado. O material contém as cópias dos contratos e aditivos de licitação e execução das obras da reforma do estádio. Também foram enviadas as cópias referentes aos contratos de implantação dos campos de futebol society do projeto Bom de Bola. Eu solicitei que esses documentos fossem imediatamente juntados ao processo. São quase 2.000 páginas de todo esse processo licitatório, os seus aditivos, que passaram agora por auditorias. Também foi encaminhado um convite a um dos responsáveis pelas licitações e gerenciamento dos contratos na ocasião na Secretaria de Esporte, o senhor Ronaldo Endlich, que hoje é secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer da Serra. A comissão considera que ele tem informações importantes, relevantes, que serão de grande utilidade para o esclarecimento das questões aqui em discussão e que estão sendo auditadas. A atuação de profissionais que trabalham nas áreas social e de educação é tema de reunião no Parlamento Capixaba. O trabalho do terapeuta ocupacional foi apresentado aos deputados durante a reunião da Comissão de Assistência Social. Quem falou sobre o tema foi o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Gustavo Monzelli. A terapia ocupacional, acho que ela é um profissional que tem determinado tipo de conhecimento específico que pode contribuir muito para uma formação de uma equipe multiprofissional na área da assistência social. Então a gente tem tanto um comprometimento no nível interrelacional, então a gente se propõe a fazer atuações no nível interrelacional, individual, micro, individual com as pessoas, até no nível macro institucional. Então a gente atua desde as pessoas até equipamentos e a gente busca, através de diversas metodologias que a gente vem produzindo no trabalho, uma articulação mais intersetorial também, buscando sempre o acesso a redes de sociabilidade das pessoas, buscando a redes de equipamentos sociais que essas pessoas podem acessar, sempre num sentido de ampliação do repertório de vida das pessoas. Então a gente vem sempre tratar, enquanto profissional, da ampliação de redes de suporte para as pessoas. A presidente da comissão ressaltou a importância do terapeuta ocupacional, tanto na área social como na educação. Nós da comissão nos interessamos para também divulgar para toda a população da Grande Vitória, para conhecer de perto sobre esse profissional que eu vi assim, extremamente importante dentro não só da saúde, da assistência social, mas também na educação e na cultura. E os trabalhos dos profissionais de assistência social também foi destaque em solenidade do Legislativo. 35 assistentes sociais que atuam no Estado foram homenageados pela Assembleia Legislativa em sessão solene realizada para marcar o Dia do Profissional, celebrado em 15 de maio. Durante a solenidade, também foram abordadas reivindicações da categoria, como a regularização da lei federal que trata da jornada semanal de 30 horas para os assistentes sociais. A importância da criação de um piso nacional para a classe também foi lembrada. Nós, assistentes sociais, pedimos que todos se juntem nessa luta, porque, de fato, é um momento difícil. Nós temos assistido ao corte de recursos das políticas sociais, em especial da área da saúde, da educação, da assistência social. Então, no momento em que a crise econômica se agrava, mais do que nunca, nós temos que ter políticas sociais. Os homenageados destacaram o trabalho do assistente social na promoção dos direitos humanos. É o profissional que luta pela diminuição da desigualdade social, pelo enfrentamento à miséria e todas as formas de opressão da sociedade. É um defensor intransigente dos direitos humanos. A deputada Eliana Dadalto foi a autora do requerimento para a realização da solenidade. Pensei nesses profissionais de homenagear nessa solenidade justamente pelo trabalho que eu realizei na assistência social e assim pude presenciar o trabalho que os assistentes sociais fazem dentro da assistência, um trabalho de suma importância para os municípios e para o Estado do Espírito Santo. A sessão solene foi dedicada ao assistente social Rosenberg Soares Pereira, morto aos 29 anos em 2007 em decorrência de acidente automobilístico. Eliana Dadalto anunciou que protocolou na casa projeto de resolução propondo a criação de medalha com o nome de Rosenberg, destinada a homenagear profissionais da assistência social.
Rosenberg teve atuação destacada no município de Linhares na condução de programas de apoio a dependentes químicos e a jovens carentes. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações sobre o Parlamento Capixaba. Continue com a nossa programação. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.